Fazemos o quê? Vai ser mais ou menos uma hora? Boa noite a todos, você que já está aí acompanhando, né, a nossa live. Nós estamos nesses minutos iniciais aqui, iniciando a gravação e fazendo teste aí de som e imagem. A gente tem que fazer aqui colocar em público, então nesses primeiros instantes aí, que antecede às 19 horas, é justamente para que a gente consiga colocar tudo nos conformes, para que você consiga tanto nos ouvir e quanto nos ver adequadamente, ok? Eu já estou aqui alterando a privacidade para público. Ok, ele já está aparecendo público aqui para mim no meu celular, então provavelmente para você já vai constar como público também. E antes de a gente começar o nosso bate-papo de hoje, que nós temos novamente o Célio Pires, autor do livro Dilúvio, você pode ir escrevendo aí da onde que você está falando, qual é a sua local de origem, o seu boa tarde. E caso tenha alguma pergunta também, fazer a pergunta para nós. E caso a gente puder responder aqui, senão a gente vai colocando na sequência. Desculpa. Já vou chamar Célio com a gente. Tudo bem, beleza? Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para a transmissão de mais esta live, em que abordaremos a origem das águas do dilúvio. É um tópico bastante interessante. Obrigado, Joel, pela oportunidade de estar com você aqui mais uma vez. Sempre um prazer estar contigo. Tá? Agradecemos a oportunidade de podermos contribuir com o seu trabalho de divulgação aí no Nuvel e com o meu trabalho de divulgação do livro, o que para mim é muito importante, é um dos capítulos do meu projeto de pesquisa, que está lá no site www.deusexistemdesafio.com. Esse é o capítulo 6. Eu antecipei esse capítulo para aproveitar a oportunidade, já que eu estava terminando na época a pesquisa dele, né? Então resolvi antecipar isso, e tem um aspecto bem interessante aí que eu já citei numa outra live, que a possível existência da Arca de Noé estaria lá no Ararat, né? E ela estaria, segundo constam os testemunhos históricos aí das pessoas que eventualmente subiram lá, que ela está dentro de uma geleira. Então, se as geleiras de montanha vão degelar com o aquecimento global, eu resolvi aproveitar a oportunidade e tratar desse assunto, né? Porque teríamos um marketing gratuito. Né? Inclusive, então, hoje eu estava lendo uma notícia que saiu, acho que no G1, que estava num dos grupos ali, falando justamente que o aquecimento estava acelerando aí o processo do pessoal buscar, né, dentro da arqueologia, algumas coisas que até então estavam escondidas, né? Eu li também a reportagem, achei muito interessante, né? O pessoal lá nos Estados Unidos, os arqueólogos de montanha, né? Porque eles têm que subir bem alto, né? Para poder descobrir esses artefatos arqueológicos. É bem interessante, realmente. E é uma oportunidade de estudar a história antiga, as migrações que houveram, na minha visão, e na sua, acredito também, no pós-dilúvio, né? Em que a humanidade se espalhou pelo planeta e andaram passeando por esses países todos, né? E foram acabando deixando restos hoje arqueológicos, né? Ponta de flecha, cabos de lança, ossos, aldeias, né? Lugares em que está debaixo do gelo. E com o degelo isso começa a aparecer e as pessoas começam a reconstruir a história dessas pessoas antigas e corajosas que andavam pelo mundo, um mundo bastante complicado naquela época, né? Muito bem, Sérgio. Uma questão antes de a gente começar no tema. Hoje nós vamos falar sobre a origem das águas do dilúvio. Quando a gente está em uma igreja, qualquer denominação que seja a sua, é muito comum na nossa cabeça a visão que a gente tem de dilúvio,
Arca de Noé é aquela historinha que muitas vezes as professoras contam para as crianças, né, da escola dominical, da escola sabatina, né, que é um barquinho, os bichinhos ficam lá tomando uma brisinha enquanto está flutuando na água, e muitos dos adultos que escutam a história ficam com essa mesma coisa na cabeça, né? Então, a gente tem vários capítulos ali na Bíblia, mais do que a criação, e tem com muito mais detalhes, só que a gente muitas vezes não estuda e fica simplesmente com a historinha da criança, né? A historinha infantil. Então, para a gente começar, e você começar aí a sua apresentação, Célio, quando a gente fala de águas do dilúvio, não é só uma chuvinha de 40 dias, né? Não, não é. Essa imagem infantil que a gente tem sobre o dilúvio, na realidade é porque o criacionismo em si, que trataria disso com mais profundidade, além da própria criação, enfim, da sequência dessa história toda da humanidade, é que a gente não estudou isso mais profundamente, né? Você não tinha evidências científicas para estudar isso mais profundamente, então você manteve aquela historinha de criança na cabeça. Eu converso com pessoas que não são necessariamente ligadas a uma igreja específica, se consideram cristãos, muitos não têm religião, né? Eles ficam espantados quando eu trato disso como um evento de extinção em massa global, o pessoal se espanta, né? Porque a historinha que eles têm é aquela de justamente que eles ouviram falar quando crianças, que o pai ou o avô contou, é uma historinha de infantil, para você dormir, né? Quando na realidade estaria mais para uma história de terror do que uma história de criança, né? Então, assim, realmente a Bíblia, nesse aspecto, ela até dá umas dicas interessantes. Romperam-se as fontes do grande abismo. O abismo é o oceano, né? E, por outro lado, assim, e as comportas do céu se romperam e choveu copiosamente. Ela dá umas ênfases muito fortes no volume de chuva. Então, não é essas chuvas que nós estamos acostumados hoje em dia, um temporal lá de 50 milímetros, que já faz um estrago danado, né? Uma chuva de aí meia hora, uma hora, né, da inundações e tudo mais. Eu consideraria mais uma chuva tipo cataratas do Niágara Falls ou das cataratas de Iguaçu, né? No seu auge da chuva, no auge da temporada de chuvas, compararia as águas do dilúvio a isso. Tá? A chuva que veio do céu. Certo? O pessoal lembra também que os 40 dias, o dilúvio durou 40 dias. Na realidade, ele durou 377 dias, considerando o dia que Noé entrou na arca, que ele ficou uma semana esperando chover, né, esperando começar o dilúvio. Acho que ele deve ter pensado, mas será que era isso mesmo? Uma prova de fé razoável para eles, né? E o povo do lado de fora gozando, né? Provavelmente, né? Fazendo aquela gozação maligna. E até o dia que ele saiu da arca. Ele abriu, que a porta foi aberta e ele soltou os animais. Então, são 377 dias o período que ele ficou dentro da arca. Então, não é um evento simples que acabou. A chuva realmente foi violenta, bem no início. Mas depois tem as águas subindo durante 150 dias, mais 150 dias baixando. Aí um vendaval cataclísmico, né? Então Célio, vamos fazer o seguinte, Célio. Então, o pessoal ali, o Marício já falou que achava que era uma chuvinha só. Inclusive, ele te mandou várias perguntas lá, não sei se você viu. Sim, eu vi, eu estou preparando a resposta para ele, só que eu estava preparando a apresentação com mais detalhes, já fiz a metade, daqui a pouco eu coloco o restante lá para ele colocar. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, como é que funcionou o mecanismo? Assim, estava tudo normal, de boa, de repente começou a chover, ou aconteceu outros processos ali, outros eventos que culminaram nessa chuva. Então, eu já li o livro, já sei mais ou menos, mas só para você que está em casa aí, então não é só chuva quando a gente fala de dilúvio. Então, o Célio vai dizer agora o que realmente aconteceu do começo ao fim, né? E que chuva é um pouquinho, quem sabe o menor problema de Noé era a chuva, né? Quem sabe? O menor problema com certeza era a chuva, né? Deixa eu ver como é que eu faço para liberar aqui a imagem, né?
Tem que aparecer para mim aqui, eu já coloco no ar também. Tá. Compartilhar a tela. Seu browser bloqueou. Compartilhar a janela, se eu não me engano. Enquanto o Célio prepara ali, eu estava, só comentar aqui que eu estava lendo uma matéria que saiu, não sei qual, se foi a Nature ou a Science, falando que, olha que interessante essa matéria, que se o relevo dos continentes fosse aplainado e o fundo do mar também fosse nivelado, ou seja, ficar esférico mesmo, a porção seca, a gente teria aí um volume de água acima da Terra, né, na quantidade de 2 quilômetros e 700 metros de água acima da Terra, se a gente não tivesse as montanhas e nem os fundos dos oceanos. Então, quando a gente fala assim que, de onde que veio tanta água, a ciência mesmo diz hoje que se não fosse os montes tão altos, né, não fossem os montes altos e o fundo do mar muito profundos, só a água que a gente tem hoje nos oceanos cobriria aí com 2.700 metros de água a toda a superfície terrestre. E a gente lembra nisso aí de Gênesis 1, quando fala que as águas que estavam por cima da terra, que depois retornou. Aqui apareceu, Célio. Apareceu? Beleza, então. Então pode compartilhar. Agora é contigo. Isso? Oi? Não apareceu para mim aqui ainda. Aqui está aparecendo. É que eu vou compartilhar outra tela. Essa é a apresentação raiz. Se você tem a sua pergunta, você pode ir mandando a sua pergunta, caso a gente não consiga responder hoje, porque o Célio já tem uma apresentação pronta e quem sabe a pergunta sai um pouquinho do roteiro, a gente pode responder depois. Manda essa pergunta para o Célio aí. Você já vê pela capa do livro que o que chama a atenção na capa do livro ali não é uma chuva, né? É um meteoro atingido. É um asteroide, né? Não vou dizer nem meteoro, né, nesse caso. Atingindo aí o planeta Terra. Na realidade, estou tendo uma dificuldade para fazer a mudança da página aqui, só um minutinho. Essa aqui. Consegue pegar essa aqui, tá, Joel? Que aparece uma... Remover, então, aqui a outra. Parece uma onda aí. Ainda não apareceu. A única que está aqui para mim é aquela uma da capa do livro em azul, que é essa aqui. Como é que eu faço? Que essa aqui é a base. Parei essa, vou compartilhar a outra agora. Espera um pouquinho. Ok, essa aqui, agora deu. Entrando no ar. É isso aí. Tá? Chegou uma onda aqui para a gente surfar. Esse é o Banzai Pipeline, lá em 2001, no Havaí, que são as ondas gigantes, né? Só que as ondas do dilúvio, na realidade, não eram ondas desse tamanho, elas eram muito mais poderosas. O que a gente tem... Como é que eu consigo fazer isso aqui? Aqui. O relato do Gênesis, que eu estou agora aqui. O relato do Gênesis trata das especificações sobre a chuva, sobre a água, a origem das águas, enfim, né? Eu procurei ressaltar aqui aquilo que é mais importante, tá? A começo das portas do céu, tá? Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, as fontes oceânicas.
existiam fontes oceânicas, águas oceânicas. Nós temos elas ainda hoje, em menor escala. E as comportas do céu se abriram. E a ênfase houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias, 40 noites. A palavra comporta chama a atenção, que você, quando vê uma comporta de uma usina ser aberta, é um volume de água absurdo, né? Não acredito que tivesse represas naquela época, mas a impressão, pelo menos pela tradução atual, me dá essa impressão. Então nós temos, quem estuda esse assunto, que foi o que eu fiz à época, quem estuda mais profundamente, vai ver que as fontes das águas são várias, até porque ele usa um plural, que não é a fonte das águas, é as fontes das águas, né? Então foram várias fontes envolvidas. Eu cataloguei isso, e se você for ver muitas apresentações criacionistas, você acaba tendo uma visão comum, né? Então nós temos hoje as fontes termais submarinas, que existem hoje, eu vou tratar com mais detalhes à frente. Temos os derrames de basalto fissural, ou grandes províncias ígneas do mundo. Aqui em Santa Catarina, a gente está em cima de um grande derrame desses aí, que a gente observa ali nos canyons do Itaimbazinho, que estão de 900 metros a 1 quilômetro de espessura, é basalto. Tá? Temos aquíferos e rios subterrâneos que se romperam, a gente vai ver mais detalhes. Temos erupção de vulcões e supervulcões na Terra. Tá? Temos os tsunamis por impactos de asteroides no oceano original. E temos a transgressão e regressão das águas oceânicas sobre o continente original. E as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva. Na visão, na cosmovisão criacionista do mundo antediluviano, está lá na Bíblia que um vapor d'água molhava a terra pelo orvalho. Tá? Então é isso que a gente vê. Então você não tinha um sistema hidrológico de nuvens e chuva. Você tinha uma pequena variação de temperatura que gerava orvalho que umedecia a terra toda. Além, é claro, daquele grande rio que tinha no Éden e que saía do jardim e se dividia em 4 e regava toda a terra. A terra antediluviana, a parte seca da terra, era imensa. Era muito maior do que as somas das áreas hoje que nós temos nos continentes emersos do mundo. Tá? Vou entrar em alguns detalhes aqui. Eu vou entrar nesses detalhes aqui. Por exemplo, as fontes termais submarinas, que são essas manchas em vermelho, acho que está bem visível para você aí também. Sim. Elas estão associadas às cordilheiras oceânicas submersas. Se você observar essas partes mais claras, dentro do oceano, temos a meso aqui vai do Polo Sul ao norte, e passa pelo outro lado, vem lá pelo Pacífico. No Pacífico temos uma outra imensa cordilheira. Então, essas fontes termais estão associadas, em sua grande maioria, a essas zonas de derrame de basalto fissural, porque as cordilheiras oceânicas são de basalto. Tá? No trabalho que eu fiz sobre o dilúvio, essa separação que tem entre a África e as Américas, ou entre a Europa e as Américas do Norte, não foi por deriva continental, uma separação para a direita e a esquerda. Na realidade, houve um afundamento de crosta em que a Mesoatlântica, que é uma montanha imensa, dá acho lá 13, 14 mil quilômetros de comprimento, não lembro agora, né, com montanhas de até 5 mil metros de altura, ela estava acima do continente original logo após o dilúvio, porque ela não existia antes. Aqui foi uma ruptura de crosta, como todas as demais foram rupturas de crosta. Tá? Então essa região aqui simplesmente afundou no manto, gerou montanhas, um processo de orogenia dos lados opostos aí, e carreou água dos oceanos tudo para essa região, que dá considerado em mais de 100 milhões de quilômetros quadrados. Então essa é uma das fontes das águas, as fontes termais atualmente submarinas. Temos também aqui uma visão das fontes termais, que é o pessoal que tem aqueles submarinos extremamente fortes para resistir às imensas pressões, né? Aqui temos à esquerda uma fonte hidrotermal negra, né? Que é rica em sulfetos metálicos, que dá essa cor escura aqui, cor negra ou preta. E temos à direita uma rica em óxidos de bário, cálcio e silício, que dá uma cor branca. Então elas funcionam, são super quentes, 400 graus aí,
e tem muitos animais marinhos que vivem em volta dela, ali, aproveitando esses alimentos estranhos e as altas temperaturas ali daquele ponto, que no fundo do oceano, temperaturas baixíssimas, né? Temos também aqui uma visão dos derrames de basalto no mundo, essas cores em roxo, tá? Aqui é lá na Sibéria, as armadilhas siberianas. Aqui temos na Índia as armadilhas de Deccan. Aqui temos as derrames da Afro-Arábia. Aqui temos o Paranaitendekra, que é aqui no sul, que a gente tem uma parte dele aqui em Santa Catarina, vai mais à frente para o Rio Grande, né? Temos outras províncias aqui que são todas onde houve derrame de basalto. O que significa derrame de basalto? A crosta da Terra rachou dezenas de quilômetros, e o manto, a 40 quilômetros no oceano e a 70, 80 quilômetros nos continentes, vazou através dessa rachadura. Então não chega a ser um vulcão, ele é um derrame fissural. Você tem material do manto, que é o basalto, superaquecido, que vaza simplesmente, e cobriu milhares de quilômetros quadrados. Aqui no sul é quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma coisa monstruosa, né? E considere que, mais à frente você vai ver que a água do manto, o manto tem água dissolvido nas suas rochas, nesse basalto, e quando ele sai para fora, ele evapora essa água, né? Então, essa é uma das fontes das águas do grande abismo. Aqui temos também, que dá para ver, o mapeamento das águas, as águas fósseis e as águas renováveis, feitas no mundo todo. Então, assim, o tom mais claro é a água mais antiga, tá? Que se você tirar, ela não repõe. E o tom mais escuro é a água nova, que está sendo retroalimentada pela chuva, pelos rios, né? Que acaba penetrando. Aqui no sul do Brasil nós temos o aquífero Botucatu, o aquífero Guarani, né? Em que as águas são alimentadas através das rochas de arenito. Então você vai mapeando isso. E temos também as águas que são expelidas pelos vulcões. Cerca de 60% dessa fumaça, desses resíduos que os vulcões explodem, que eu olhei aí nos livros de geologia, de enciclopédias, é vapor d'água. E aqui à direita temos uma imagem do Oceano Pacífico. Eu dei um zoom até onde era possível para manter a imagem, o tamanho da imagem. Temos milhares de vulcões aqui no Pacífico, e nessas imagens do Pacífico nós temos centenas de ilhas que estão acima do nível do mar, né? Que tem países, o Havaí, por exemplo, é um desses países de ilhas aqui no Pacífico. Só que a maioria dessas ilhas e desses aí são vulcões. Hoje inativos, existem muitos ainda ativos. Considera-se que mais de 10 mil vulcões entraram em erupção no passado. Hoje tem uns 500 ainda funcionando, que volta e meia entra em erupção. Então, alguns até o Vesúvio lá na Itália, né? Então tem alguns que o Etna também funciona, né? Tivemos aí à esquerda, em 1980, eu lembro dessa explosão do Santa Helena, né, devastou uma área imensa. Tá? Então, o que aconteceu? Um evento que deu início a tudo isso, acabou acontecendo lá no passado e deflagrou essa destruição. E a gente tem também uns 25 supervulcões no mundo. Aqui temos o Tamu Massif, próximo lá do Japão, com 310 mil quilômetros quadrados. Eu dei um zoom, ele é essa parte aqui, eu dei um zoom aqui à direita, né? Com a imagem. Temos o mais conhecido aí, o Yellowstone, lá nos Estados Unidos, né? Que o pessoal faz os passeios, inclusive, por dentro dele. Aqui no Brasil nós temos a cidade de Poços de Caldas, que fica dentro da cratera do vulcão com 30 quilômetros de diâmetro, né? O pessoal está dentro da cratera. Tá? Temos esses supervulcões aqui, além do Tamu Massif, eu listei alguns aqui, com 321 quilômetros quadrados, lá no Long Valley Caldeira, o Valles Caldeira, em Santa Fé, no México, com 281 quilômetros quadrados, o Lago de Toba, na Sumatra, com 1.738 quilômetros quadrados, o Taupo Caldeira, na Nova Zelândia, com 780 quilômetros, e o Aira Caldeira,
com 241 quilômetros do Japão. Você tem apenas alguns aqui. Quem quiser se aprofundar, tem nas enciclopédias aí os demais vulcões, as imagens, enfim, normalmente imagens de satélite, porque eles são tão grandes que não cabem numa foto. A cratera, a caldeira, na realidade, fica além do horizonte, o final dela, você não consegue ver a caldeira toda, né? E aqui temos daí essa descoberta das águas no manto, que fazem parte das águas do dilúvio, uma zona de transição de 400 quilômetros a 660 quilômetros. Aqui foi descoberto um pequeno diamante, na cidade de Juína, aqui no Mato Grosso, que tem uma grande percentual de água dissolvida dentro dessa pedra. E isso veio do manto. Ela é um mineral específico gerado nessas pressões imensas. Tá? Então, para avançar, o mundo antediluviano, Deus disse que o mundo era muito bom. Esse muito bom, a gente usa na física, né, em termos de otimização. Para o mundo ser muito bom, não podia ter terremotos, não podia ter vulcões, que isso gera uma instabilidade no planeta atualmente, gera catástrofes. Você quebraria a lógica daquele meio ambiente perfeito que Deus criou. Então, as placas tectônicas que hoje a geologia descobriu, que aqui no mapa mostra as principais, as maiores, não existiam antes do dilúvio. Elas foram criadas no dilúvio, tá? Pela ruptura de crosta. Muitas dessas rupturas de crosta só deu origem à placa, e outras rupturas de crosta deu derrames de basalto. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante a ser destacado na geologia diluviana, em que não existiam as placas. Elas passaram a existir pós-dilúvio. Então, você passou a ter terremotos e vulcões. Você passou a ter um planeta instável no pós-dilúvio. Daí a relevância de Deus, à época lá da Torre de Babel, mandar o pessoal caminhar para o planeta para escapar daquela velha história de eu colocar todos os ovos na mesma cesta. A humanidade podia ter sido extinta, de repente, num evento natural daqueles que Deus não tinha previsto, que Deus não tinha admitido, né, a acontecer. Então, ele foi lá e tomou as providências para o povo se espalhar. E é isso que aconteceu. Então, aqui nessa imagem interessante, ela é utilizada para mostrar a idade das cordilheiras ou dos derrames de basalto. Então, o vermelho no centro é o mais recente, é óbvio, foi a última lava que saiu. Não pode ser que seja lava, porque derrame de basalto não é lava. A lava vulcânica é uma outra coisa, apesar de ser de rocha, mas não é basalto. Então, se você observar, esses foram os parte das rupturas de crosta que derramaram. Tá? Então, se você considerar toda essa largura de vermelho aqui para o amarelo, até para o verde, tá? Isso aqui foi a distância em que o basalto que derramou-se dessa cordilheira, dessa ruptura, se esparramou pelo mundo. Aqui temos a Mesoatlântica, que vai lá para o Oceano Ártico, passa ali pela Islândia, que é um lugar lindíssimo, bastante rústico, mas lindíssimo, né? Tem uns documentários aí na Novo Tempo, que eles filmaram lá na Islândia, que é um espetáculo, né? É um terreno, vi assistir um filme esses dias, que eles filmaram, um filme de ficção, que eles filmaram como se fosse outro planeta, que realmente é uma paisagem única, né? E nós temos aí as ilhas, algumas ilhas dos Açores, as ilhas aí aqui da costa brasileira, né? Então, todos esses aqui foram derrame de basalto, rachou o mundo, né? Eu digo no meu trabalho lá que você leu, que isso aqui não existia. No máximo existia algum braço de mar, alguma coisa no pós-dilúvio dentro dessa região. E você teria tudo isso com uma massa de terra seca, né? Então, teoricamente, você escavando além da base de basalto aqui, você vai encontrar granito. Porque a crosta continental é feita de granito. Ele é mais leve que o basalto, por isso que ele flutua, entre aspas, no manto. Tá? Então, isso tudo faz parte das águas do dilúvio. Aqui nós temos as placas tectônicas e os vulcões. Então, em azul é a divisa das casas principais aqui, tá? E os vulcões são essas pontinhos vermelhos, onde que os vulcões estão associados. Tá? São vulcões fora da Terra, né? Que a gente vê eles explodindo. Tá? Temos aqui também os terremotos com magnitude maior que 5, mapeados desde 1980 a 1990, em 10 anos aí, tá? Então dá para ver onde que estão os terremotos, que é na divisa das placas. Então isso não existia antes do dilúvio. Era um mundo
estabilizado, o mundo perfeito. E o que começou o dilúvio? Uma chuva de asteroides. Não foi um asteroide como aquele que a maioria das pessoas mais informadas sobre isso acredita que é o impacto de Chicxulub lá no México, no Golfo do México, na província de Yucatán, que gerou uma cratera de torno de 170 quilômetros de diâmetro. Aquele impacto gerou um terremoto de magnitude 13, uma onda de choque terrestre de mais ou menos 10 metros de altura que passou sobre o planeta todo, e, além disso, gera antípodas de impactos, ou seja, a onda de choque passa por dentro do planeta, passando pelo manto, né, rodeando o núcleo, e vai sair no outro lado, gerando terrenos quebrados, fraturas, rochas, e provavelmente as plumas mantélicas, que o pessoal fala na geologia, é o efeito das ondas de choque dos impactos de asteroides. Esse asteroide de Chicxulub, que foi para quem calculou o poder explosivo dele, que não é como uma pedra cair no chão, né? A energia cinética dele de 40 a 70 km por segundo vaporiza o asteroide. Vaporiza a crosta onde ele impacta, né? Ou seja, tira uma quantidade de massa de centenas de quilômetros. Quando ele saiu, ele vaporiza isso, joga para o ar, joga para o espaço. Aqui temos os estilhaços de rochas imensas sendo jogados para o espaço, que depois caem de volta na Terra, como outros pequenos meteoros. Eles calcularam em 96 teratoneladas de TNT o poder explosivo de Chicxulub, que não foi um dos mais poderosos que caiu na Terra. E, para comparação ao poder explosivo lá da bomba de Hiroshima, que destruiu a cidade de Hiroshima, de apenas 15 mil toneladas. Esse era 96 trilhões de toneladas. É uma coisa inimaginável. Vista de áudio da Terra seria algo parecido com isso. Quer dizer que o pintor Don Davis fez para a NASA essas gravuras para dar uma ideia do que seria o impacto do asteroide. Então, na realidade, a ocorrência do dilúvio foi deflagrada por impactos de asteroides, não um, como o Chicxulub, mas eu calculo pelo menos uns 1000. Mapeados a gente tem próximo disso. À esquerda aqui nós temos uma tsunami, um impacto oceânico gerou uma tsunami, temos um dinossauro, aqui temos um peixe, e aqui temos o impacto terrestre, que a crosta se levanta. Quem já assistiu filmes de impacto de asteroide, eu assisti todos, que tive acesso, né, que foram vários, né, dá para você ter uma ideia do poder explosivo disso. Isso é o que foi utilizado por Deus lá no dilúvio. Tá? Isso aconteceu naquela semana. Imagino que Noé entrou na arca e não viu nada. Ele viu a chuva caindo depois, né? E as fontes do grande abismo jorraram. Só que essas fontes do grande abismo são esses outros eventos que antecederam aquela semana, porque choveu durante 40 dias. Então, veja bem, o impacto de asteroides, na sua magnitude, eles estão distribuídos na teoria da evolução geológica, na própria teoria da evolução da vida, ao longo aí de mais de 500 milhões de anos. Então, você não consegue relacionar isso tudo com um dilúvio local, com um dilúvio planetário bíblico, né? Essa teoria dos impactos de asteroides é bem recente, 1970 e poucos, lá Álvares e o filho dele, que eram geólogos, propuseram, e isso acabou sendo demonstrando um fato. Esse fato, por si só, sepulta aquela ideia que a geologia utiliza, acho que é ensinado ainda nas salas de aula, do uniformismo. Ou seja, o evento de hoje é igual ao evento do passado, foi sempre assim, e tudo isso acontece muito lentamente. Tá? O impacto do asteroide é um evento planetário que não é um evento que acontece todo dia, né, que pode destruir o planeta. Como evidências do dilúvio ou dos impactos de asteroides, nós temos já mapeados, confirmados, 190 crateras de impacto. Lá no trabalho, no meu livro, eu mostro uma tabela lá com essas crateras. Por outro lado, tem mais 130 crateras, que também são crateras, que o pessoal não confirmou se é de vulcão, se é de asteroide, porque sai muito caro você fazer perfurações geológicas para pegar material lá do fundo da cratera, abaixo do solo, para ver se as rochas estão fraturadas. Tá? Como hoje nós temos os oceanos cobrindo 75% da superfície terrestre, mesmo que no passado fosse menor, é lícito inferir que então teríamos muito mais crateras no oceano do que em terra seca, né? E essas crateras 190 são em terra seca. Tá? E nós temos também nos planetas do sistema solar interior e na Lua nossa, centenas, milhares de crateras. Lá no livro eu abordo sobre isso. E temos ainda 600 bacias cratônicas
que são bacias enormes que existem nos continentes, com mais de 200 delas com mais de 300 quilômetros de diâmetro, tá? Que também são crateras de impacto, na minha concepção, e de outros criacionistas bíblicos que estudam o dilúvio. Tá? Elas estão cheias de sedimentos, camadas sedimentares, normalmente elas têm no fundo petróleo e gás, então são exploradas economicamente por conta disso, por isso elas foram descobertas. Tá? E eles não admitem que essas bacias cratônicas sejam impactos de asteroides. Então aqui temos uma visão da Lua, fez um mapa topográfico lá da Lua, crateras, dá para ver algumas. Temos aqui Marte com uma supercratera Hellas, que é uma bacia de impacto de 2.300 km. Temos Mercúrio e temos Vênus, que Vênus só tem crateras grandes, porque a atmosfera de Vênus não deixa passar meteoros pequenos, né? Aqui temos um mapa das crateras de impacto, 190 crateras de impactos na Terra. Não tem as 130 que não foram confirmadas como cratera, e nem tampouco as bacias cratônicas. Também não estão aqui. Então, se você for considerar que os impactos de asteroides foram o elemento físico deflagrador do dilúvio, que na minha visão eu estou convencido disso por uma razão lógica bastante simples, veja bem, se os impactos de asteroides tivessem acontecido antes de Deus ter feito a terraformação, de ter criado o meio ambiente habitável, quando ele criou o meio ambiente habitável, ou seja, criou o continente original, que era bastante plano, não tinha montanhas, como a gente chamou, a palavra é Éden, o continente original tem um nome, é Éden. O pessoal acha que esse é o nome do jardim, na verdade o jardim estava no Éden, é o que está lá no texto, né? Então é só você olhar, o jardim estava no Éden, tá? Então esse era o nome do continente. Ele teria destruído os vestígios das crateras de impactos da formação planetária, como de fato deve ter destruído. Ou seja, as crateras de impacto que nós vemos só podem ter acontecido no momento do dilúvio. Porque se ela tivesse acontecido antes do dilúvio, teria destruído o planeta, né, como de fato aconteceu. Né, e se elas fossem posteriores ao dilúvio, quando a civilização, quando as pessoas eram em pouca quantidade, ou mesmo que se fosse lá já 1 bilhão de pessoas, que a gente demorou muito tempo a chegar a 1 bilhão de pessoas no mundo, né, um evento desse destruiria essas pessoas. Então nós só temos um momento no tempo que nós podemos colocar os impactos de asteroides na Terra, que é no momento inicial do dilúvio. Tá? Então isso, eu não tenho dúvida sobre isso. Tá? Olhando para a cosmologia bíblica, a cosmologia evolucionista, aí você pode colocar. Tá? Na cosmologia bíblica do dilúvio, os impactos de asteroides foram elementos utilizados por Deus para deflagrar o dilúvio. E isso teve consequências catastróficas, imensas. Né? Uma explosão, que nem Chicxulub, levaria uma bola de fogo a 2.500 quilômetros do local do impacto. Então, eu diria que a chuva, como você falou inicialmente, foi o menor dos problemas de Noé. Deus deve ter cuidado para que a arca estivesse numa posição tal que nenhum asteroide acertasse ela, ou ela não estivesse numa posição em que as ondas de choque, tanto de ventos supersônicos, quanto de ondas de calor de até 5.000 graus, não atingissem a arca. Então deve ter tido cuidado muito especial para garantir isso. Aqui temos algumas crateras imensas, a Chicxulub essa bem da direita aqui, temos aqui Verde Forte, na África do Sul, com 300 quilômetros. Enfim, se você for procurar nas tabelas lá da Wikipédia, das enciclopédias, a Wikipédia é mais recente, porque as enciclopédias não atualizaram isso com bastante profundidade, né? Aqui temos uma explosão do Shoemaker-Levy 9, um cometa que explodiu em Júpiter. Temos, por outro lado, uma explosão atômica. Então, a visão infravermelha de Júpiter mostrou ondas de choque monstruosas. Tudo isso eu estou mostrando para que todos tenham uma visão do que foi uma explosão de asteroide na Terra. Aqui temos um fragmento que eu peguei do filme Impacto Profundo, que dá uma noção do impacto com o movimento, né? Quem quiser assistir esse filme, eu tenho ele, comprei esse vídeo, como comprei vários vídeos desses impactos de asteroides, porque isso nos dá uma noção do que aconteceu na época do dilúvio. Tá? Aquele filme de terror em que a humanidade foi julgada culpada, Deus executou um juízo e, ao mesmo tempo, salvou aqueles que
deveriam continuar com o projeto de povoar o planeta Terra. Tá? Então, aqui você vê o recuo do mar e a invasão da onda, da enorme tsunamis, aí, provavelmente com em torno de 100 metros de altura, invadindo terra adentro. Aí no filme eles dizem que essa tsunami chegou a mais de 900 quilômetros. Tá? A tsunami de impacto do lado de Chicxulub foi calculada entre 100 metros a 1,5 km de altura, dá para você ter uma ideia do volume de água que ele deslocou. Isso leva a gente a uma nova visão do que aconteceu efetivamente no dilúvio. Tá? Diria que nos primeiros dias do dilúvio, a visão vista de órbita seria isso, que essa aqui é também uma outra cena do Exterminador do Futuro 3, do filme, Rebelião das Máquinas, lá de 2003. A Terra vista de cima deveria ser essas imensas explosões nucleares sem radiação acontecendo no mundo. Tá? Aí temos as bacias cratônicas. Estou passando o slide para quem quiser se aprofundar no assunto. Tem um artigo base que eu utilizei para estudar isso, está no rodapé da página. Tá? Aqui temos algumas dessas bacias cratônicas no Canadá e nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui a bacia de Hudson, ela tem cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro. Então imagine uma cratera. O asteroide que acertou isso aqui devia ter cerca de 100 quilômetros de diâmetro. Tá? Existe um software na internet que você consegue calcular a massa, a velocidade do asteroide e qual é o tamanho da cratera resultante. É bem interessante. Tá? Temos a cratera da Wheelstone, tá? Que tem 1.200 por 600 quilômetros, 4.100 metros de profundidade de rochas sedimentares. Hoje, todas essas bacias e a maioria das crateras tem rocha sedimentar dentro. As camadas sedimentares que a gente vê quando anda de carro nas estradas, que tem aquelas camadas de rocha, né? Elas têm isso. A bacia de Michigan aqui tem 4.800 metros de profundidade e 207 mil quilômetros quadrados. E a bacia de Illinois tem 700 quilômetros de comprimento. Então, isso aqui tudo só para dar um exemplo do que é a magnitude dessas bacias de impacto. E aqui uma vista, um corte de duas delas. Tá? Essa aqui é a bacia de Mourzouk, na Líbia, onde dá para ver as camadas sedimentares dobradas e as plataformas de perfuração do petróleo. Aqui tem uma outra que fica na Líbia, a mesma coisa, ou seja, o asteroide impactou, retirou com a explosão, sei lá, 4, 5 quilômetros de crosta da Terra por 500, 600 quilômetros de diâmetro, vaporizou isso, tirou daqui e jogou para a atmosfera. Ao mesmo tempo, por outro lado, os impactos oceânicos jogaram água do oceano para o planeta. Então, tirou a massa de água de dentro do oceano e jogou em cima do continente. Aí você tira a massa do continente ou do próprio oceano e vaporiza e joga para a atmosfera. O que leva a isso no frigir dos ovos? Você altera a massa da Terra momentaneamente. Quando você altera a massa da Terra momentaneamente, você altera a rotação do planeta, o eixo de rotação do planeta. Você desequilibra o eixo de rotação do planeta. Que ele só gira no formato atual, 24 horas e meia e tal, direitinho, bonitinho, inclinado, 23 graus, porque nós temos massa de gelo da Groenlândia, do Oceano Ártico, da Islândia e da Antártica. E das geleiras de montanha. Vamos dizer que essa é a massa variável do planeta. Se você derreter isso tudo e jogar no oceano, além de subir os oceanos, você está tirando massas da Terra, massas planetárias, de um lugar e jogando em outro. Você vai alterar a posição do eixo de rotação em algum momento futuro, dando uma destruição cataclísmica. Tá? Então, isso que foi o que aconteceu no dilúvio. E o que aconteceu? Temos aqui um mapa das paleocorrentes, lá da Paleozoicas, entre 542 milhões e 251 milhões de anos, segundo a geologia, em que você observa que essas faixinhas aqui são as correntes de água, a direção de onde fluiu a água, como se veio do Atlântico, passou por cima, aqui é o mapa do Canadá e Estados Unidos, né, e foi para o Pacífico. Aí deve ter alguma coisa em termos de relevo, tem uma girada, mas continua indo, ou seja, as correntes não poderiam se manter em termos de distâncias continentais se fosse um evento local. Então você teve uma massa de água circulando o planeta. Essa foi a transgressão oceânica diluviana, em que você trouxe as águas oceânicas do oceano original para cima do continente. E o que aconteceu disso?
você lavou o continente daquela terra fértil e poderosa que dava florestas gigantescas, que gerou as camadas de carvão que a gente tem hoje, que usa como combustível no mundo todo. Se você observar esse mapa aqui, é um mapa de sedimentos feito pela NOAA, em volta dos continentes. A parte em marrom, tá, que está do lado dos continentes, são sedimentos argilosos, são sedimentos continentais. Ou seja, o continente foi lavado e foi jogado a terra boa na encosta do continente. Tá? E as espessuras desses sedimentos variam aí de 5 metros, 50 metros, até 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, depende do lugar onde que eles fazem se você dá um zoom nesse mapa na origem dele, você vai ver o tamanho das espessuras desses sedimentos, dessas camadas de sedimentos argilosos. Né? A sua grande maioria é argila. Está lá no livro, se você for lá dar uma olhada. Ou seja, então a água que saiu do continente, do oceano, passou por cima do continente, a chuva fez a erosão e jogou nas encostas continentais. Tá? No caso, na época, encosta de um único continente, o grande continente Éden. O recuo das águas do dilúvio, por sua vez, fez uma erosão. Aqui temos o Monument Valley, nos Estados Unidos, né, que esses buttes, essas pequenas montanhas de 300 metros de altura, que formam as mesas e plataformas, né, existia uma camada sedimentar cobrindo todo esse vale aqui. E se você olhar nos mapas de relevo lá, são centenas de quilômetros. O recuo das águas no final do dilúvio lavou as camadas sedimentares que estavam moles ainda, deixando esse como resultado, como resíduo, essas pequenas montanhas que acabou endurecendo e virando rocha. Então, o que nós temos de resualho? Nós temos impactos de asteroides oceânicos, impactos de asteroides continental, que retiraram massa da Terra, e no caso do oceano jogou para cima do continente original, alterando a massa do continente original. Isso levou a desequilíbrio do eixo de rotação, que por sua vez aconteceu o quê? Jogou o oceano para cima do continente com uma transgressão oceânica gigantesca. Como que fez isso? A Terra gira 1.640 km por hora, 400 e poucos metros por segundo. É uma velocidade supersônica, né? A gente não sai jogando no ar porque a gravidade segura. Tá? Se você inclinar o planeta em qualquer ângulo, vamos dizer que inclinou 1 grau o eixo de rotação, dependendo da velocidade de inclinação que isso acontecer, você vai fazer o oceano invadir nessa mesma velocidade. Ou seja, se ele se inclinou, vamos dizer, durante 190 dias, vamos dizer que 40 dias de chuva mais os 150 dias de água subindo, então foi um período que as águas tiveram passando do planeta, o eixo de rotação inclinou e as águas oceânicas invadiram e continuaram passando por cima e retornando, passando e retornando, até elas começarem a perder velocidade pela erosão que elas provocaram, pelo atrito que elas tiveram na crosta original, jogando todos os sedimentos do continente original macio nas bordas dos continentes que sobraram posteriormente. Tá? Ela ruiu, erodiu essa área toda. Então você tem a inclinação do eixo jogando água, só que a inclinação do eixo gera forças inerciais gigantescas pela rotação do planeta. Então você vai levar o quê? Uma crosta que até então era estável, ela vai se romper para aliviar essas energias. Energia inercial. A ruptura dessa crosta levou à criação das placas tectônicas. Aonde a crosta era mais fina, no caso, o que é hoje as cordilheiras oceânicas, ele derramou basalto do manto, ele vazou. Vazou nas grandes províncias ígneas, ele rachou e vazou. Tá? Então você alterou as massas, até o oceano original voltar à sua bacia, que para mim é o Pacífico, tá? Com algumas outras áreas de terra, de oceano em volta daí da cordilheira mesoatlântica, que ficou elevada, que eu tratei numa outra live, acho que foi contigo, que foi coberta areias de praia na base da cordilheira mesoatlântica, entre 3 km e 5 km de profundidade. E a areia só se forma na arrebentação das ondas, ou seja, tinha ondas quebrando na base dessa cordilheira no passado. E ela afundou. Simplesmente ela afundou. Peguei esse trabalho de Maurice Jung, de 1948 e 1949, uma referência que encontrei num livro lá que o Casa Publicadora tinha me indicado, de Manuel Velikovsky, Terra em Ebulição. Né? Eu procurei e comprei as revistas da National Geographic dos Estados Unidos,
e fiz as traduções dos artigos com as informações que eu uso aí. Só que essas informações não são utilizadas pela geologia convencional para explicar a formação do Atlântico. Eles utilizam a teoria da deriva continental para explicar o afastamento das massas de terra, quando na realidade as evidências mostram que houve um afundamento de crosta, uma subsidência de crosta, com o recuo, com a trazida das águas dos oceanos já formados para a nova bacia oceânica formando o Oceano Atlântico. Por isso que no livro tem o título lá, A Formação do Atlântico. Isso é relevante. Foi ali nesse momento em que o continente original realmente foi dividido. Além da Antártida, que já ficou desconectada após o dilúvio, né, da América do Sul, a Austrália ainda estava conectada ao continente lá da Ásia, né, e aí quando deu o degelo glacial, ela acabou ficando isolada. Célio, só uma questão aqui que eu recordei agora, que enquanto você comentava da questão do eixo de rotação da Terra e a questão desses enormes massas de águas que invadiam aí os continentes, há pouco tempo atrás, não me lembro exatamente o ano, nós tivemos aí um tsunami na Indonésia, tá? Que foi assim uma coisa pequena. Certo, 2004. E só aquilo, pelo que eu li no artigo, aquilo já fez mudar um pouquinho o eixo de rotação da Terra também, né? Você tem conhecimento desse fato aí? Eu conheço esse artigo, acho que eu citei lá no livro. Ele deve ter deslocado, parece que 2 a 3 centímetros o eixo de rotação do planeta. Pouca coisa, mas subiu metros, os continentes elevaram a uns 2 metros, que eu li também, naquele terremoto, que foi magnitude 8,5, parece uma coisa assim, foi um terremoto muito forte. Então, quando eu falo esse mecanismo de deslocamento do eixo, eu li num artigo que eu estava procurando, e quem sugeriu isso foi o próprio Albert Einstein, a Hapgood, que era um cara que estava estudando sobre isso, como é que poderia acontecer isso. É fácil, é só você alterar as massas de rotação do planeta, no caso, tanto das geleiras, né? Então, não é nada de novo. E eu encontrei artigos, que no meu livro eu cito muitos deles, em que tem evidências disso, os cálculos matemáticos, enfim, toda a física envolvida, em que é possível você deslocar tanto o eixo de rotação, quanto a crosta, eventualmente, em relação ao núcleo, que acho que foi o que mais ou menos a gente consegue perceber, que o núcleo, pela massa imensa ele continuou rodando na mesma direção, enquanto a crosta acabou inclinando em relação ao núcleo, e hoje os geólogos que fazem esses estudos por sismografia, ou tomografia planetária, como eles chamam, você tem como identificar que o eixo roda numa posição diferente, o eixo do núcleo roda numa posição diferente em relação ao eixo de rotação geral do planeta. Então há um descompasso aí, e que os autores de alguns artigos que eu peguei cogitaram que o impacto do asteroide poderia ter feito isso. O mecanismo é justamente a massa, né? Você vaporiza centenas de quilômetros de massa da crosta, joga para o espaço momentaneamente, e depois você tira a água de determinada posição e joga em cima do continente, pelo mesmo mecanismo, você altera o equilíbrio de massas planetárias, e você acaba mexendo com o eixo. E isso levou às rupturas de crosta. Aqui nós temos uma formação da cota, que é umas camadas sedimentares imensas, que tem inclusive aqui o Grand Canyon, nessa região. Não foi um evento local. Então, quem fala que o dilúvio foi um evento local não conhece nada sobre o dilúvio, não estudou nada sobre isso, infelizmente. Considera um nível de ignorância bastante elevado. E você tem contatos planos paralelos, como a gente observa no Grand Canyon, que é centenas de quilômetros quadrados, no caso a região pega toda aquela formação da cota, que pega em milhares de quilômetros quadrados, você teria que ter um evento planetário, não vai ser erosão simples, que aqui tem dinossauros nessas camadas, são quase que 1.500 metros de espessura, né? Você não tem meio ambiente do dinossauro, não tem alimentação do dinossauro, não tem árvores do dinossauro, só tem dinossauros, fósseis deles, né? Ou seja, aquilo que fossilizou foi o fóssil, sim, mas as árvores não podiam ter fossilizado, a gente encontra árvores fossilizadas, né? Então foi um evento que trouxe uma camada de sedimento gigantesca do mundo inteiro e depositou aqui. Tá? Só para ter uma ideia disso. Aqui uma questão da informações da inclinação do eixo da Terra. Tá? Aqui tem os estudos sobre as posições do núcleo de rotação do planeta, das velocidades diferentes que tem, e dos possíveis mecanismos para isso. Peguei algumas informações, só para quem quiser procurar mais a fundo, tem os artigos científicos citados nas referências lá do livro.
e na própria apresentação eu tenho alguns que eu coloco nos comentários meus aqui de palestrante. As ondas de choque internas do planeta, se tem um impacto em cima, elas refletem em volta, dentro da crosta, e vai sair na antípoda do impacto. Isso é comum, eles já detectaram isso lá em Marte. O vulcão Alba, por exemplo, lá em Marte, é a antípoda do impacto da bacia Hellas em Marte, daquela de 2.300 quilômetros. Né? Ele impactou num lado, gerou as ondas de choque e gerou um vulcão no lado oposto. Tá? Então, nós temos impactos na Terra monstruosos também. Né? Então, teria o mesmo efeito pelo outro lado. Né? Não é apenas o impacto aqui, você geraria um vulcão na outra ponta, ou terrenos quebrados nas outras pontas. Aqui temos os eixos de rotação dos planetas. Você pode observar que a maioria deles é inclinado. Né? Vênus gira ao contrário. Né? Urano roda na órbita, ele inclinou tanto que ele roda na órbita, e os astrônomos consideram que todos os planetas foram formados com a sua rotação perpendicular à sua eclíptica, em termos de órbita do Sol, ou seja, todos inclinados em 0 grau, né? Não tinha inclinação nenhuma. E que essas inclinações aconteceram por impactos de asteroide, lá na origem do sistema solar, na origem desses planetas, e eles acabaram inclinando. Admite-se isso para os planetas lá, e eu trouxe essa discussão para dentro do modelo diluviano da Terra. Então você tem impactos de asteroides também na Terra com os mesmos efeitos. Aqui só para relembrar as datas do dilúvio, como vai ficar gravado, as pessoas poderão estudar mais tarde. Tá? Clima antediluviano, então, o que aconteceu? Era um planeta com clima tropical, semitropical de polo a polo, você não tinha camadas de gelo em nenhum dos polos, os pinguins que hoje moram nos polos se adaptaram a esse tipo de clima porque era um clima tropical, não tinha chuva, não tinha nuvens, tá? Os ventos eram suaves, era uma brisa da tarde que tem lá no Gênesis, tá? Tinha uma pressão atmosférica maior, tá? Para que acontecesse um clima sem chuva, você teria que ter uma pressão atmosférica maior. A gente cogita que existia aquela camada de vapor d'água, né, que dava essa temperatura tropical, e o eixo perpendicular à eclíptica. Dessa forma, você teria os polos se aquecendo igualmente. No caso, teria vegetação em abundância nos polos por conta do volume de luz que você teria. Então, você poderia alimentar manadas de 10 milhões de mamutes, megatérios, enfim, toda aquela megafauna que o pessoal descobre, os fósseis e animais congelados ainda até hoje. Mas tinha mais coisa, por exemplo. O mundo antediluviano tinha um nível de oxigênio que chegava a 35%, em vez dos 21% que nós temos hoje em dia. Como é que eles descobriram isso? Descobriram em âmbar, aquelas resinas fossilizadas de árvores com bolhas de oxigênio dentro. Eles, usando espectrometria de massa, eles descobriram qual era o nível de oxigênio naquela bolha de ar. Né? E eles fizeram, quem fez esse estudo é alguém completamente isento, obviamente, que é o SGS, que é o Serviço Geológico Americano. Ele analisou amostras de âmbar, de 300 análises, de 16 locais do mundo, sendo que o mais antigo tinha 130 milhões de anos na geologia convencional. Então você tinha, além de uma camada de vapor d'água que daria uma pressão atmosférica maior, você tinha 67% a mais de oxigênio na atmosfera do que tem hoje, em termos de massa. Então você teria uma coluna de ar mais pesada do que nós temos hoje. Isso levaria ao que a meteorologia fala de uma zona de alta pressão. Quando você tem uma zona de alta pressão, você não tem chuva, você tem seca. No caso, por exemplo, aqui no sul, nós estamos já vivendo numa estiagem novamente, apesar de lá em setembro ter chovido bastante, nós estamos vivendo uma estiagem agora. Tá? Então nós temos um mundo antediluviano totalmente diferente. E esse equilíbrio foi quebrado justamente com o dilúvio e com o impacto dos asteroides que rachou a crosta, gerou os terremotos posteriores, gerou as placas tectônicas, gerou os vulcões. Então a soma das fontes do grande abismo são as águas subterrâneas da crosta dos aquíferos dos rios subterrâneos. Por exemplo, descobriram um rio subterrâneo na Amazônia, com de 200 a 400 quilômetros de largura, do mesmo comprimento do Amazonas, que anda por baixo do Amazonas, a 4 quilômetros de profundidade. É um volume de água gigantesco, é um rio. Deve provavelmente andar por os aquíferos pelo mundo todo, esses rios. Tá? Temos as fontes hidrotermais,
que são da crosta ainda, porque são quentes, então tem infiltrações d'água. As águas da crosta acabam vazando através dessas fissuras. Tá? Temos os geysers, temos os vulcões. Tá? Em tudo isso foi as fontes subterrâneas. Isso acabou levando a chuva torrencial. Então, quando você explode 10 mil vulcões e acostuma se dizer, os geólogos consideram que a quantidade de vulcões chegaria até 30 mil vulcões, né, que entraram em erupção naquela época, mais os derrames de basalto fissural que jogaria vapor d'água na atmosfera, mais os supervulcões que jogariam vapor d'água na atmosfera, chega no momento em que essa atmosfera estaria saturada d'água. Isso desce com uma cachoeira, não é uma chuva, é uma cachoeira gigantesca caindo. Considere 40 dias de chuva de cachoeira, tipo as cataratas do Niágara caindo, ou as cataratas do Iguaçu aqui para nós, fica próximo, acho, aí de você, não sei para que lado tu mora, né? Ela seria uma coisa monstruosa. Né? Então, esse é o grande fontes do grande abismo. As fontes do grande abismo levaram a chuva torrencial de 40 dias. E acabaram morrendo por ali. Só que nesse meio tempo, o eixo de rotação inclinou, as águas oceânicas invadiram o continente, não perderam velocidade, demorou quase um ano para elas perderem velocidade. A partir dos 190 dias, elas começaram a recuar, mas se você for ver a passagem lá, as águas começaram a recuar, na realidade é indo e voltando. É como as ondas da praia, né? Até que elas começam a voltar para a bacia original. E para onde que foi a água do dilúvio depois? O excesso de água, porque essas fontes de água aumentaram o volume de água do oceano original em muito. Eu calculo em torno de uns 500 a 600 metros, em termos de massa de água. Uma parte dessa água se transformou na era glacial, uns 120 metros de geleiras continentais e geleiras de montanha. Quando se formou o Atlântico, as águas carrearam para dentro dessa nova bacia oceânica e para outras bacias, porque não foi só a piso do Oceano Atlântico que afundou lá no nível trato de alguns outros lugares, como o continente de Kerguelen, que afundou também, levando aquilo que era um grande continente também para o fundo. A Bíblia diz que Deus mandou um vento para secar a terra. Esse vento, na minha visão, e de outros que já estudaram o assunto, seriam hiperquentes, ventos de 800 a 900 km por hora. Eles vaporizavam a água, tirando a temperatura do ar para fazer evaporar a água. Quando você tira calor do ar para fazer a evaporação, que é 540 calorias para cada centímetro cúbico de água evaporada, você gera um processo de congelamento. Isso é que levou à formação de geleiras lá na frente. Tá? Aí temos a era glacial, que cobriu vastas áreas, inclusive as partes tropicais e semitropicais. Tivemos glaciação aqui no Brasil, muito interessante isso, que a gente vê nos livros de geologia, mas normalmente não se cita. A geologia criou uma teoria de que migra os continentes para o Polo Sul, lá na região da Antártida, para poder fazer elas terem a sua glaciação, quando na verdade não se precisa nada disso na geologia diluviana. Você simplesmente congela pelos ventos violentos que estiveram no equador da Terra naquela época. Então você tem uma glaciação tropical, subtropical, e teria a glaciação nos polos, né? Estou terminando. Aqui temos uma visão de como é que seria o mundo com 500 metros a menos de água. As áreas em marrom escuro seria área seca. Então dá para ver que o continente original era bastante amplo nessa época. E se você colocar aqui, não existia o Oceano Atlântico, que aqui está no meio, né? Pode ver. Isso aqui seria tudo terra seca. Então você teria uma imensa massa de água, por isso que você precisaria de um rio gigantesco. Aqui são os trabalhos do Marius Ewing, nas suas amostras de areia dos fundos da cordilheira mesoatlântica. Aí os níveis das águas das linhas de praia no mundo todo, que mostra que houve uma queda do nível do mar, e essa queda do nível do mar não foi lenta, como propõe a teoria geológica, foi rápida, porque se fosse lenta, de 140 milhões a 700 milhões de anos, que é o que eu li nos livros de geologia a respeito da formação do Atlântico,
essas linhas de praia teriam sido erodidas, e elas estão visíveis ainda hoje, né? Então, o que aconteceu? Um grande volume de água baixou do mundo todo e foi para a bacia do Atlântico, que na minha visão foi da bacia do Atlântico. E aqui a gente termina, então, a apresentação com duas imagens, as Stream Blue Neighbors, né? A imagem feita pelo satélite MODIS, da Terra, com as suas divisões continentais. Então, pós-dilúvio, formou-se o Atlântico, separou os continentes originais. Com o degelo glacial, você isolou as áreas que sofreram migração por terra seca, tipo a Austrália, tipo outros países ali do Pacífico e do Índico, né? Subiram as águas e isolaram esses povos. E aí a gente tem, na outra live que foi feita, as histórias do dilúvio pelos nativos locais, né? Deturpada ao longo do tempo, fazendo com que a história do dilúvio permanecesse naquela teoria hiperdifusionista da cultura pelo mundo. É isso, meu amigo. Então, as fontes das águas do dilúvio são duas: a chuva e as fontes do Grande Abismo. As fontes do Grande Abismo são todos esses eventos geológicos que eu mostrei, mais a inclinação do eixo de rotação que gerou a duração toda das águas sobre a Terra, porque elas só voltariam para o oceano quando elas desacelerassem. E a desaceleração seria entre 0 metros por segundo até 420 metros por segundo, dependendo da velocidade de inclinação do eixo. E a posição final do eixo foi estabelecida com a formação do Atlântico e dos afundamentos de outras massas de terra, e com a formação das geleiras continentais da Groenlândia, da Islândia e da Antártida. A posição final do eixo foi essa. Como é que isso aconteceu? Imagino que deva ter algum registro na história antiga de movimentos da Terra, dia e noite, dias mais longos, noites mais longas, coisas do gênero, em que a Terra foi se reorganizando em função dessa redistribuição de massa. Então, uma redistribuição de massa com impactos na gravidade do planeta. É isso. Muito obrigado. As perguntas? Muito bem, Célio. Então, para você que acompanhou aí toda essa live, você viu que não foi uma chuvinha. Não foi uma chuvinha. Não foi uma chuvinha. Maurício, ele perguntou aqui, eu até coloquei na tela aquela hora, tu estava na explicação, não sei se tu conseguiu acompanhar. Ele diz aqui, um dos argumentos que os céticos usam é que seria impossível as águas subirem tanto, pois isso faria os gases da atmosfera escapar. Tem algum conhecimento sobre esse assunto, essa questão? Na realidade, a atmosfera do planeta fica no planeta, porque o oxigênio é pesado, o hidrogênio é pesado, e que segura eles, o planeta é verdade. Então não importa se você subir uma montanha de 100 km, ou você subir um quilômetro acima do continente, só vai para a atmosfera mais alta, mas ela não vai fugir da Terra, na verdade a Terra é segura. Esse é o que faz a atmosfera planetária. Por que Marte perdeu muita atmosfera, já que eles consideram Marte era um mundo parecido com a Terra, apesar de menor? Por quê? Porque ele não tem massa suficiente. Então, a partir do momento que mudou as condições ambientais dele lá, imagino, segundo eu consto no próprio livro, foi uma chuva de asteroides no sistema solar inteiro, não foi só na Terra, então Marte também sofreu a sua destruição maciça na época, ele perdeu a atmosfera por causa das explosões, e ele não tinha massa suficiente para segurar a atmosfera. Então esse é o detalhe, não há nada a ver, em termos de massa planetária, você perder a atmosfera por você redistribuir a água, não a 7 quilômetros, como o pessoal, as águas não subiram em cima do Himalaia, a 8 quilômetros e pouco. O Himalaia não existia naquela época, o Himalaia era nível do mar, né? Ele era continente, como ainda é hoje continente. Só que a formação de montanhas, que é um processo de orogenia posterior ao dilúvio, que é o segundo processo de formação de montanhas que eu trato, ele elevou o Himalaia a 8 km de altura. Então você teve uma redistribuição de massa. Então, a base do Himalaia é granito. Então, acima você tem terrenos sedimentares, tem fósseis. Lá a 8 km de altura você tem fósseis. Tem documentários que mostram isso, estudos científicos que mostram isso. Então, as águas não tiveram a 8 km de altura, na realidade. Deve ter subido, sei lá, 1 quilômetro, talvez, dependendo do tamanho do tsunami e do tamanho que era o oceano original. Porque como o continente original era basicamente plano, com colinas mais altas, sei lá, 100, 200, 300 metros, algo que não tão
significativo para você não ter zona de não floresta, como a gente tem nas montanhas de hoje. Chega um momento que nem a floresta que sobe, nem a grama sobe, nem o musgo, nem o líquido, você tem só rocha. Então não existiam essas altitudes antediluvianas. Tá? Você teria a água subindo, sei lá, 1 quilômetro, eu imagino, acima do continente. Que começou a circular não só com a chuva, mas com a invasão continental pela inclinação do eixo de rotação. Então, o que segura a atmosfera é a gravidade do planeta, não tem nada a ver com subida de águas. É questão de conhecer a física envolvida no processo. Se o Sol superaquecer um dia, aumentar muito a temperatura, entrar numa supernova, ele vai vaporizar não só a atmosfera, vai embora, como a gente já viu alguns planetas que rodam muito próximos do Sol, né? Então aí ele vai tirar a atmosfera, mas enquanto isso não tem problema nenhum. Então é desinformação apenas, tá? Maravilha, Célio. Mais alguma informação que tu quer complementar ou quer fazer uma conclusão já? Acho que a conclusão é essa, Bel. Estudar o dilúvio não é um trabalho simples. Eu diria que hoje o caminho está mais fácil, porque já está pavimentado, não só por mim, mas por muitos outros que vieram antes de mim, e dedicaram muitas vezes a vida inteira para estudar determinadas facetas do dilúvio, né? Muitos geólogos anteriores, aqui no Brasil a gente tem o Nahor, tem o Marcos Natal, eu tenho os livros do Nahor que são excelentes nessa área, ele traz os impactos de asteroides, outros criacionistas bíblicos também já incluíram os impactos de asteroides, né? Tem novidade aí também, que não é tão novidade assim também, que já foi considerado, que é a inclinação do eixo, só que daí você tem um cenário desenvolvido todo em função da rotação do planeta, que seria mais uma das fontes de águas do grande abismo. E isso realmente foi o que aconteceu, e os vastos depósitos sedimentares que a gente vê implica em transgressão oceânica continental, não foi apenas uma subida de maré mais alta, ou apenas uma tsunami que chega a dezenas de quilômetros. Então, as fontes das águas do abismo são fontes, é um plural, não é apenas uma fonte. Tá? Então, é a água do manto. Isso a geologia descobriu, os geólogos estão de parabéns, o seu trabalho extremamente difícil de estudar isso, os geofísicos, né? A tecnologia permite hoje em dia você ter uma visão do que foi o dilúvio bíblico. Então, esse é um modelo do dilúvio bíblico, como é que aconteceram essas coisas. Então, é importante a gente entender isso para ver que isso não foi uma história para contar para criança. Acho que não deveria contar para criança, porque as perguntas que sobreviriam seriam bastante embaraçosas, né? É uma humanidade que foi julgada por Deus, foi condenada, foi executada, mas ao mesmo tempo o Criador misericordiosamente salvou uma família que ainda era, nos padrões de Deus, justo perante ele. O que é uma coisa estranha, a população que eu calculei lá de 2 milhões a 20 milhões de pessoas, pelo menos na época do dilúvio, se achar somente 8 pessoas decentes é uma coisa bastante triste, né? Tanto é que lá na Bíblia diz que Deus entristeceu o coração pela maldade humana. Imagina Deus ficando triste por todo mundo fazendo mal e só pensando mal. Então é algo a se pensar, né? Maravilha, Célio. Muito obrigado pela essa dupla participação da nossa série aí de bate-papos criacionistas. Essa foi o 8º episódio. Nós temos mais 2 episódios ainda este ano, né? Um no começo de novembro e um no final. As datas e os temas aí a gente vai confirmar e divulgar aí posteriormente. E para você que gostou, né, de todos os fatos abordados, entra lá no site, né, ou pode baixar o livro em PDF aí. Então o Célio vai deixar aí novamente o site para quem tiver interessado em buscar mais informações e saber mais coisas além da historinha. Beleza, eu vou te passar lá para você agregar no final lá dos comentários, mais lá no YouTube, ali na seção Saiba Mais, né? A gente coloca o site do capítulo em si, que tem o site geral do projeto de pesquisa, que tem 20 capítulos, tem artigos para catalogados a cada capítulo, são quase 17 mil artigos, mais de 8 mil vídeos que estão lá, artigos de PDF de livre circulação, as pessoas podem estudar com maior profundidade, está livre para consulta. E o site do livro vai estar lá também com a parte, tem a lojinha, quem quiser comprar, quem quiser ler para ver se é bom, se vale a pena comprar. Tem a versão online lá no Web Livro, que abre no computador,
PC, notebook e tablet. Para celular é meio difícil, porque você vai ter que expandir a página para ler, porque senão fica muito pequenininho as letras, né? Então, isso vai estar disponível. Eu vou passar para ti depois, só que a galera que estiver disponível lá no site, as informações complementares lá saiba mais. Muito obrigado, Joel, pela oportunidade. Que Deus abençoe pela iniciativa de promover essas informações, esse debate para o público em geral, o que é algo bastante difícil, porque normalmente isso fica restrito às pessoas que estudam isso, né, um grupo pequeno, e agora fica aberto para todo mundo, literalmente. Quem quiser ver, estudar ou se aprofundar, tem um material bastante interessante. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua família, que seu projeto seja coroado de êxito. Um grande abraço. Muito obrigado, Célio, nós que agradecemos pela dedicação aí, e como a Sandra colocou aí, tu estudou por bastante tempo e com certeza Deus proporcionou aí todo esse conhecimento para você estar dividindo com a gente hoje. Então, muito obrigado para você que participou conosco hoje aí nessa live. Provavelmente a nossa próxima live será ou dia 7 ou dia 14. A gente tinha marcado inicialmente no dia 7, mas dia 7 vai ser bem o fim de semana do Congresso de TDI. Então, muita gente vai estar assistindo, envolvido lá no Congresso de Teoria do Design Inteligente. Então, pode ser que a gente transfira para o próximo sábado, dia 14. Por isso que a gente não está divulgando já aqui hoje. Então, ou dia 7 ou dia 14. E o tema a gente vai divulgar aí posteriormente também. Então, muito obrigado a todos. Um bom restinho aí de fim de semana, um bom domingo, né? Uma boa semana também para todo mundo que participou com a gente. E até a nossa próxima, nosso 9º encontro. Obrigado. Bate-papo criacionista.